Mestre, Mestrado Profissional e LAESM. Este encontro online objetiva o compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos, possibilitando interação, reelaboração e reconstrução de ações e concepções. Espera-se uma atitude colaborativa e construtiva, requerendo sujeitos participativos que possam promover essa troca. Sabendo-se da velocidade das mudanças que chega até nós através da mídia, com divulgação de novas informações e destacando a importância da educação continuada, da educação permanente, nós esperamos, com esse breve encontro, suscitar aprofundamentos, buscas em bases de dados e também discussões, reflexões e troca de saberes. Cumpre-nos apresentar algumas orientações, pedimos que mantenham o microfone e câmera fechados durante a atividade, principalmente durante as apresentações. Será oportunizado o diálogo, as perguntas, a troca, inclusive através do chat. Lembrando que esse encontro se encerrará às 20 horas. Não esqueçam de preencher o link de frequência que será postado no chat durante a apresentação. E, nesse momento, nós pedimos a permissão para a gravação. Por favor, sinalizem através do chat. Bem, no dia de hoje, nós teremos duas apresentações que discutirão aspectos epidemiológicos e cuidados às crianças com Covid-19. Teremos duas facilitadoras, que são a professora doutora Elisa Cristina Macedo e a doutoranda Juliana Maria Cardoso. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Elisa Cristina Macedo. Ela é doutora em Biociências, é docente do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, é coordenadora do curso PPGEST Unirio, mestrado profissional, é coordenadora do projeto de extensão Laboratório Vivo e orientadora das ligas LAAP e LAPEN. A professora Elisa fará a apresentação sobre os aspectos epidemiológicos de crianças com Covid-19. Então, por favor, professora. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a iniciativa do nosso departamento, agradecer a participação de todos e dizer que vai ser uma... Me ouvem? Todos me ouvem? Sim. Ok. E dizer para vocês que vai ser uma breve apresentação com esses aspectos epidemiológicos, como a professora Ângela já adiantou, e depois nós teremos a nossa ilustre convidada, que é a professora também, e enfermeira, mestre Juliana Maria Cardoso, lá do CETIP, do Hospital dos Servidores. Bom, então, antes de começar a apresentar números e alguns dados relacionados à criança, propriamente dito, eu estou trazendo aqui, do Ministério da Saúde, os casos confirmados no mundo de Covid, que são 11 milhões e 500 mil, 11 milhões e meio, quase 12 milhões de pessoas confirmadas, um total de 535.759 óbitos. Isso até hoje, né? Os dados são atuais. E no Brasil, de acordo também com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde Brasil, 1.668.589 casos confirmados, com total de óbitos de 66.741, isso no Brasil. Aqui são os dados acumulados, o gráfico das secretarias estaduais de saúde.
1.688.589 casos no Brasil. E esse é o painel Rio Covid, que eu sempre gosto de trazer nas lives, e ele é atualizado também, só que de ontem à noite, 61.658 casos confirmados no Rio de Janeiro, 7.055 óbitos, e esse recorte que eu trago aqui por faixa etária, ele é um recorte do painel, desse painel do Rio Covid, e aqui ele traz os casos de mais de um ano e 11 meses, até 9 anos e 11 meses, são 587 casos no Rio de Janeiro, que esse é um recorte do painel Covid Rio. E de 10 a 19 anos, 736. A professora Juliana ficou espantada, eu também. Esse gráfico é de lá da Central de Informação do Registro Civil Nacional. E ele apresenta o quantitativo de óbitos em todos os estados, com suspeita ou confirmação da Covid-19 por sexo e faixa etária. Então, as crianças menores do que 9 anos somam 106 casos, 54 meninos e 52 meninas, e de 10 a 19 anos, 285 meninos e 241 meninas. Isso em todos os estados brasileiros. Eu fiz a chamada com a setinha vermelha. Só no Rio de Janeiro, até hoje, de acordo com a mesma Central de Informação do Registro Civil, crianças menores de 9 anos, são 10, aqui no Rio de Janeiro, óbitos, 10 óbitos, claramente subnotificado. Juliana também acha que deve ser bem mais do que isso, infelizmente. E de 10 a 19 anos, 82 crianças, ou melhor, 83, sendo que um relacionado a sexo foi ignorado, não sabe. Esse é o último boletim epidemiológico. Ele é de 29 de junho de 2020, mas ele é o último, não tem nenhum depois desse do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, e ele apresenta o quantitativo de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, relacionado à faixa etária e a sexo. Eu fiz o recorte em vermelho para as crianças. Então, menores de 1 ano e de 1 a 5 anos, dá um total de 1.613 casos de hospitalizações de crianças com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, porque outros casos aconteceram, influenza, outros vírus respiratórios, outros agentes etiológicos, mas aqui eu estou trazendo por Covid-19. O quantitativo de óbitos por síndrome respiratória aguda grave relacionado à Covid. Olha o quantitativo. Então, menos de 1 ano, 122 óbitos. 1 a 5 anos, 65 por Covid. De 6 a 19 anos, 206 casos. Bom, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe algumas notas de alerta que eu gostaria de socializar. Eu fiz um consolidado e eu gostaria de socializar algumas coisas com vocês. Então, essas crianças, elas são propensas, são tão propensas a se infectarem tanto quanto os adultos. Apresentam menos sintomas ou risco de desenvolver doença grave, isso quantitativamente, né? O número é muito menor. A maioria dos relatos dessas crianças infectadas
pelo SARS-CoV mostra o seguinte, que sempre tem um contato familiar próximo a essa criança. E esse contato familiar tem o diagnóstico comprovado da infecção. Então, parece que a maior parte das crianças são infectadas no ambiente domiciliar por algum familiar comprovadamente infectado, tá? A Sociedade Brasileira traz também algumas terapias para o tratamento da Covid, ou melhor, notas de alerta quanto às terapias para o tratamento da Covid-19 em crianças e adolescentes, relacionados principalmente à cloroquina e à hidroxicloroquina e à dexametasona. Então, não existe ainda estudos clínicos suficientemente comprovados, não existe evidência com crianças que a cloroquina é a melhor terapia a ser utilizada. Eles indicam que o ideal é reservar para as crianças e adolescentes somente os estudos clínicos com a anuência dos pais. E com relação à dexametasona, a eficácia também não é comprovada, agora que começou a se coletar os dados com crianças, agora que começou isso, e nem como prevenção da doença, e além disso o uso indevido pode trazer graves prejuízos, sérios prejuízos à saúde das crianças. Tem um estudo muito famoso, que a maioria das pessoas que estudam conhece, que é o RECOVERY, que é um acrônimo também, né? E como está escrito, como vocês podem ver na tela, e esses estudos têm ganho uma notoriedade, um sucesso entre adultos, realmente, já entre adultos, principalmente a dexametasona, mas com crianças ainda não. Vai se começar esse RECOVERY, esse estudo randomizado com as melhores terapias para o COVID, vai começar o estudo com crianças agora. E a sociedade ainda traz as principais manifestações clínicas, que é uma revisão de vários estudos, principalmente chineses, italianos e americanos, onde se mostra que, principalmente, a doença se manifesta com febre, tosse, fadiga, mialgia, congestão nasal, coriza, espirro, dor de garganta, cefaleia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Ou. Raramente as crianças têm todas essas manifestações, ou uma ou outra. Nem todas apresentam febre. Podem manifestar tosse, diarreia, e outras crianças ainda são portadoras assintomáticas. A grande maioria são portadoras assintomáticas. Bom, esse estudo é um estudo, uma série de casos de crianças com Covid, e esse estudo apresentou as características clínicas e epidemiológicas, é um estudo de fevereiro. Então, as máximas são que crianças assintomáticas ou crianças com sintomas leves podem ter altas cargas virais, mesmo crianças assintomáticas ou crianças com sintomas leves podem ter cargas virais altas, alta do SARS-CoV, principalmente no nasofaringe e fezes, inclusive por períodos mais longos. Essas crianças são suscetíveis, as evidências mostram, né, que crianças são suscetíveis à infecção por SARS-CoV, mas apresentam, como já foi dito, formas principalmente ou assintomática ou leve. Mas isso representa uma fonte substancial de infecção na comunidade. Então, a criança tem um grande papel na transmissão viral. Então, como a maioria das crianças infectadas não apresentam sintomas, ou esses sintomas não são graves, o que acontece? Não realizam os testes, e aí os números de crianças infectadas ficam subestimados. Ainda assim, a conclusão é que a importância das crianças na cadeia de transmissão do vírus permanece incerta. Ainda não tem estudos conclusivos, porque as casuísticas são todas muito pequenas, muito poucos casos.
O período médio de incubação, mais ou menos 6 dias e meio, e o período que leva para não ter mais a presença do vírus nasal e faringeu é de 6 a 21 dias, em média 12 dias, sendo que um estudo fala de 30 dias, outro estudo fala de 4 dias, mas em média 12 dias. Esse estudo de março, que são as características epidemiológicas, aí já tem uma casuística bastante interessante. Ele fala o seguinte, que precisaria, né, estudos que estratificassem a gravidade da doença por faixa etária, porque parece que crianças menores de 5 anos têm uma maior incidência da forma grave da doença quando se compara com crianças maiores do que 5 anos. Embora seja uma casuística grande, é um estudo único. E essa revisão sistemática do Ludvigson é uma revisão de 45 publicações, fala que 5% das crianças com Covid são crianças que sofrem predominantemente de doença leve ou assintomática, mas as razões para a redução da morbidade ainda são desconhecidas. Isso foi em março. Aí, em março, a Acta Pediatra publicou esse artigo que é por que a Covid-19 é mais leve em crianças? Então, eles têm algumas hipóteses bem complexas, e o pessoal da Imuno tem estudado muito, mas o sistema imunológico da criança é diferente do adulto, tanto em relação à composição quanto à capacidade da resposta funcional imunológica. De fato, é diferente. Criança tem resposta qualitativamente diferente do que adultos. Os níveis de expressão do receptor da enzima conversora de angiotensina, o pessoal da imunologia fala muito sobre isso, que é necessário para a ligação de infecção do SARS-CoV, são diferentes nas crianças. E presença simultânea de outros vírus na mucosa dos pulmões e vias aéreas das crianças pequenas, o que poderia limitar o crescimento por meio da interação direta vírus a vírus, ou seja, vírus que não é SARS-CoV, competindo com o SARS-CoV, pode ser que ele não consiga sobreviver. Isso é uma hipótese. Essa teoria é apoiada no seguinte dado: quanto maior a carga viral, maior a gravidade da doença. E aqui nessa observação, isso talvez explique o porquê da gravidade e da morte entre profissionais de saúde, que se expõem a grande quantidade dos vírus, a uma carga viral muito grande. O fato é que crianças não são menos propensas a desenvolver a síndrome respiratória aguda grave em relação aos adultos. Durante a pandemia do H1N1, ter menos de 1 ano foi um fator de risco significativo para o desenvolvimento da forma grave. E explicações para a apresentação leve, observada na maioria das crianças, não estão claras no momento. Então, tudo ainda é muito novo, ainda não se tem clareza sobre tudo o que acontece. Quando foi em maio, a Lancet publicou esse artigo, que ficou também muito famoso, que foi um surto de uma doença lá na Itália, em Bérgamo, que parecia Kawasaki, hoje eles chamam de síndrome inflamatória multissistêmica infantil, mas também tem no adulto essa mesma síndrome. E eles, lembrando que a doença de Kawasaki é essa vasculite aguda, né, que tem essa predileção pelas artérias coronárias, afeta principalmente crianças menores que 5 anos. O relato foi pela primeira vez há 50 anos no Japão, causa desconhecida,
talvez alguma aberração, alguma resposta aberrativa do sistema imunológico, enfim. O fato é que se observou, esse estudo trabalhou com 10 casos, se observou um aumento de 30 vezes na incidência da doença em crianças diagnosticadas com Covid-19 e, além disso, envolvimento cardíaco e característica de síndrome de ativação de macrófagos. A conclusão é que essas crianças infectadas com SARS-CoV evoluem mais para uma forma grave de doença semelhante a Kawasaki, eles estavam chamando de Kawasaki até então, do que para as doenças respiratórias. Isso é a máxima desse artigo da Lancet. Aqui, eles mostram esse gráfico, que é a incidência da doença de Kawasaki no período, nos últimos 5 anos. Então, lá em 2015, geralmente os casos não eram severos, está em azul, está vendo? 2015, 2016, o gráfico de cima. Aí, em 2017, teve alguma gravidade, 2018, 2019, quando chega em 2020, olha o que acontece. Aparece em fevereiro, o gráfico de baixo mostra, em fevereiro de 2020, teve assim um boom dessa chamada doença de Kawasaki. Eles estudaram profundamente esses 10 casos, é uma casuística pequena, tudo bem. E olha só, o interessante, tinham vários adolescentes, não tinha só crianças com menos de 5 anos, que é o comum até então. E todos os casos eram graves, né? A grande maioria eram casos graves dessa doença, chamada doença de Kawasaki. São algumas manifestações cutâneas, todas essas crianças que apresentaram essas manifestações, elas têm sorologia positiva para a Covid-19, e nem todas apresentam esse quadro logo, às vezes demora até 4 semanas para aparecer essa síndrome inflamatória, viu? Um outro artigo interessante isso já foi durante as aulas muito falado, nas aulas anteriores, né? E eu achei interessante esse artigo da Exposito de Príncipe, usar ou não usar máscaras em crianças, né, para survencer a Covid-19. Então, muita coisa é falado com relação a isso. Ela traz os tipos de máscara e os comentários relacionados à população pediátrica na comunidade, e também a criança circulando no hospital. Agora, uma coisa é certa, crianças menores de 2 anos não devem usar máscaras. Para isso tem o face shield, e as crianças maiores precisam usar máscaras adequadas ao seu rosto, e a máscara N95, ela não é recomendada para o uso que não seja do profissional de saúde, mas existe uma exceção para as crianças consideradas de alto risco, principalmente as imunocomprometidas. Elas devem usar esse respirador, é o respirador N95, como é chamado. Essa aqui é uma máscara adaptada para as crianças, para as pessoas de uma maneira geral, deficientes auditivos, que conseguem fazer a leitura labial. Então, as pessoas que convivem, né, também deveriam usar, convivem com deficientes auditivos. E aqui embaixo tem o link, né? Aqui são algumas máscaras que a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente incentivam, porque não é fácil, isso vai ser provavelmente falado na próxima aula, mas não é fácil para algumas crianças, principalmente crianças com distúrbios, crianças com síndrome do espectro autista, ou crianças com
algum distúrbio, alguma dificuldade, ou mesmo crianças que não tenham nenhum distúrbio, mas que simplesmente não querem usar a máscara, pode ser muito difícil. Então, sempre o adulto, ele é responsável por incentivar fazendo, porque a criança é um imitador, né? Aqui, olha, é o nosso amigo, é o nosso modelo, ele usando as máscaras dele com o face shield, ele tem mais do que 5 anos, e ele dando um tchau para todo mundo. Eu saí do hospital. Eu saí do hospital. O filho da nossa colega, que autorizou, essa criança está autorizada, e a mãe também. Algumas referências. E muito obrigada. Então, obrigada, professora Elisa, por sua brilhante explanação. Pois não? Passou muito do tempo, não, né? Não, sem problemas. Tá. Então, agora nós vamos passar a palavra a Juliana Maria Cardoso, que é doutoranda do programa de pós-graduação da UERJ, é professora assistente da UFRJ, campus Macaé, enfermeira rotina do Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Ministério da Saúde. Então, por favor, professora Juliana, a palavra é sua. Obrigada por estar conosco. Olá, gente. Só um minutinho, pronto. Olá, gente, tudo bom com vocês? É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse tema tão relevante aí, que é a questão do Covid na terapia intensiva não, em crianças, né? E a professora Elisa trouxe aí dados muito relevantes em relação ao perfil epidemiológico da criança, né, do Covid, entre as crianças no mundo e no Brasil. Então, eu agradeço aí pela explanação dela. E dando continuidade a essa fala, eu vou me deter a essa experiência minha na terapia intensiva pediátrica. Então, tentei trazer um pouco do que estar inserido nesse contexto, tá bom? Espero poder contribuir com vocês. Então, a gente tem que, como a professora Elisa também já explanou, o ano de 2020 ele foi marcado, né, pela pandemia do Covid, e a doença produzida pela infecção do SARS-CoV-2. Os pacientes pediátricos, como também foi dito, eles vêm apresentando quadros mais brandos da doença, porém não estão isentos de gravidade. É um pouco disso que a gente vai falar. Pode passar, por favor. E aí eu fiquei pensando, tá, mas dentro desse contexto da criança hospitalizada, de que é composto esse atendimento à criança com Covid? E aí, dentro desse ambiente hospitalar, a gente tem a questão da emergência pediátrica. Então, pensar como deve ser feita a reorganização do serviço para atender essas crianças na emergência pediátrica, na unidade de terapia intensiva neonatal também, porque nós já temos casos, né, no Brasil de neonatos que têm o SARS-CoV-2, então a gente tem que pensar também nesse contexto, e também na questão da mãe inserida nesse ambiente, como é que vai ser feito isso, como é que está sendo feito isso, então é uma questão a ser refletida. Tem um impacto também na unidade de terapia intensiva pediátrica, assim como na unidade de internação pediátrica. Então, esse atendimento, ele vai perpassar por essas diversas áreas, né, esses diversos setores, e vai está causando, na verdade, né, um impacto direto na atuação profissional desses setores. Pode passar, por favor. Pode passar. Peraí. Em relação à epidemiologia, mais pontualmente, né, eu trago esse estudo de 2020 também, claro, que faz uma revisão sistemática no período de janeiro a março, e os pacientes pediátricos, eles foram responsáveis por apenas de 1 a 5% dos casos de coronavírus. Só que desses, 55% pertenciam à faixa etária de 10 a 15 anos.
Embora a maioria dos casos de Covid descritos em crianças apresentam forma assintomática branda, uma pequena parcela dessas crianças vai necessitar de hospitalização e desses, uma minoria vai requerer, né, cuidados intensivos. E é especificamente sobre isso que a gente vai conversar, tá? Pode passar. E aí eu trouxe, na verdade, dois relatos de caso, e que foram os nossos primeiros casos de Covid positivo no setor, né, onde eu atuo, e eles têm algumas coisas que cursaram semelhante, e aí eu trago um pouco disso para vocês agora nesse momento, tá? Então, eu vou falar do caso 1, do caso 2, e depois fazer uma breve conversa sobre esses casos. Em relação ao caso 1, foi um paciente do sexo masculino, com 12 anos, ele veio transferido de uma unidade hospitalar com suspeita de estafilococcia, após trauma de membro inferior, ele tinha uma pneumonia associada a derrame pleural, só que, na verdade, essa criança tem isso descrito aí, mas ele não veio com esse diagnóstico de pneumonia associada a derrame pleural. Ele veio, a princípio, com um quadro, com um diagnóstico prévio de uma possível sepse estafilocócica, né? Então, por conta desse trauma no membro inferior, ele veio com esse diagnóstico prévio, né? Essa suspeita diagnóstica. Chegando no setor, como esse paciente estava bastante grave, a gente estava entubado, ventilação mecânica, com acesso profundo. Houve, do plantonista, a necessidade de fazer um raio-x. E nesse raio-x de tórax que foi feito, foi observado essa pneumonia mais derrame pleural. E aí, sim, o plantonista, no dia da admissão, pensou na possibilidade também dele ser Covid, né? Então, já era um paciente entubado, que a gente não tinha muitas informações ainda sobre o histórico dele. Ele tinha uma trombose venosa profunda e durante a internação, no dia seguinte da internação, foi colhido o PCR por conta da suspeita diagnóstica de SARS-CoV-2 e foi dado positivo o exame. Só que, concomitante a isso, ele tinha 2 hemoculturas de sangue positivo, de sangue periférico, com Staphylococcus aureus. E aí, ele também apresentou a síndrome respiratória aguda grave, desenvolveu um choque séptico refratário, então ele já admitiu com esse choque séptico e evoluiu, né? Que o choque séptico refratário, quando tem mais de 24 horas de choque séptico, e aí ele precisou da ventilação mecânica, como eu disse, ele já chegou entubado, foi iniciado examinas vasoativas, terapia de substituição renal, ou seja, hemodiálise, além de antibiótico terapia com amplo espectro. E após 5 dias de internação, infelizmente, esse adolescente foi a óbito. E passa para o segundo caso, por favor, e depois a gente conversa sobre os dois. O segundo caso foi um paciente do sexo feminino, de 12 anos também, veio transferida de uma outra instituição, com diagnóstico de artrite séptica de quadril, então também não era um diagnóstico de Covid propriamente dito, mas ela já veio com essa suspeita diagnóstica já tinha um quadro de pneumonia e derrame pleural associado, também tinha trombose venosa profunda, e no relato da admissão, a mãe disse que ela já havia sido rastreada para Covid-19, então já havia sido feito o PCR dela na instituição anterior, auxiliou, né, a equipe no processo de internação e de tratamento. No decorrer da internação, foi confirmada a presença do SARS-CoV-2, por PCR, mas ela também tinha um estafilococcus sensível à meticilina, né? Em cultura de líquido sinovial, como ela tinha esse diagnóstico de artrite séptica, ela veio com a cultura, o micro-organismo multiresistente no líquido sinovial, tá? Na hemocultura, e também no líquido. Como o paciente anterior, ela também tinha síndrome respiratória, e evoluiu também com choque séptico refratário, dependente de ventilação mecânica, aminas vasoativas. Só que, diferente do primeiro caso, ela não precisou de hemodiálise, e o desfecho dela foi favorável, recebendo alta da UTI em 16 dias após a internação e 1 mês de internação hospitalar. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe meio que um compilado dos sinais clínicos apresentados pelas crianças. Os dois tinham trombose venosa profunda, os dois tinham pneumonia e derrame pleural, os dois tinham síndrome respiratória aguda grave, como eu falei, e hemocultura positiva para Staphylococcus aureus sensível à meticilina.
E os dois tinham um quadro de choque séptico refratário. Então, a diferença que eles tinham, eu colhi das informações. No caso 1, ele tinha uma suspeita de estafilococcia em membro inferior direito e ele precisou da hemodiálise. No caso 2, a menina, ela tinha, a gente conseguiu algumas informações mais específicas que poderiam sinalizar que realmente tratava-se de uma infecção por Covid, seria Covid-19. Ela tinha tosse, hemoptise, anosmia, algesia, artrite séptica de quadril. Então, eram as diferenças. Então, o que a equipe, de uma forma geral, pensa que com a infecção de Staphylococcus aureus, sensível à meticilina, com o Covid-19, ela pode levar a um falso diagnóstico inicial da doença, principalmente como foi no caso 1. Ela pode ter uma piora do quadro inflamatório, né, que já é comum no paciente grave de Covid-19, e pode influenciar no prognóstico da criança, tá? Então, isso, na verdade, ainda são suspeitas diagnósticas, posso dizer assim, porque isso está sendo encaminhado para publicação e que está caminhando com isso, tá? Então, mas foi uma observação clínica do que aconteceu na prática, tá bom? Pode passar, por favor. Pode passar? Então, e aí, como enfermeiro, ele pode contribuir no atendimento ao paciente pediátrico com suspeita de Covid. Ele pode contribuir na assistência direta ao paciente, ele pode contribuir com a sua atuação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, uma atuação muito ativa nesse momento. Nós, a todo momento, consultamos a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para sanar dúvidas, né, gerais em relação ao cuidado, ao manejo do paciente, enfim, ao contato entre profissionais, enfim, todas as dúvidas que nós temos, nós a todo momento abordamos a CCIH e levamos as nossas dúvidas a elas. Então, fica aí também o nosso agradecimento àqueles que atuam aí na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, muito importante nesse momento. E também na liderança dos serviços de atendimento à criança. Eu vou me focar nesse momento a questão da assistência direta à criança e na liderança dos serviços de atendimento à criança. Pode passar, por favor. Então, na assistência de enfermagem à criança suspeita diagnosticada com Covid, na admissão, o que é importante? Qual é o histórico do paciente na internação, bem como a história familiar. É claro que, pensando em CTI pediátrico, possivelmente a criança não vai dar conta de dar algumas informações, mas a conversa com esse familiar é de fundamental importância. E no caso específico do caso 2, eu pessoalmente abordei esse familiar, que era a mãe, porque nós queríamos fazer a coleta do PCR dela para perguntar se havia sido colhido na instituição anterior. Então, esse contato inicial com o familiar é de fundamental importância. E aí foi a mãe que me deu essa informação a princípio, sobre a questão da coleta do material do exame. Realizar a admissão ao paciente com o uso dos EPIs recomendados, considerando a nota técnica da Anvisa número 4 de 2020, e lá ela vai prever, essa nota técnica, ela prevê, assim, muito esmiuçado toda a rotina de atendimento em relação ao paciente, o contato direto com o paciente, em relação o contato dos profissionais da limpeza com o leito do paciente COVID, traz a questão familiar também, então, quem não leu, vale a pena ler esse material. Realizar exame físico da criança no momento da admissão, atuar em equipe nos procedimentos invasivos que possivelmente possam ocorrer durante a admissão, que a gente está pensando em especialmente em crianças graves, né? Mesmo tendo um desfecho pior, a outra paciente também chegou muito grave na unidade, ela foi incubada imediatamente após a admissão, então a equipe está bem preparada para atender esse paciente. No caso do paciente foi mais complicado, porque nós não tínhamos essa suspeita diagnóstica desde o início, então, é claro que já havia-se um risco dele, né? Por estar vindo de outra instituição hospitalar, ser contactante de base, ele poderia ser Covid positivo, e aí, por isso, os profissionais usaram as medidas de profilaxia, de prevenção, uso de EPI corretamente, mas no caso 2, a gente já tinha uma suspeita em curso, inclusive com coleta de material, de PCR, o que faz a gente olhar para esse caso e pensar, não, é um caso feito de Covid, vamos intervir, vamos atuar da maneira mais adequada possível. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, dando continuidade, eu penso que a atuação do enfermeiro assistencial, ele
está muito englobado também com a questão da elaboração dos protocolos de atendimento à criança com Covid, e aí eu elenquei algumas temáticas de que são necessárias essa elaboração desses protocolos. Na nossa unidade, a gente ainda está em fase de finalização desses protocolos, eles ainda não se encontram instituídos, né, para acesso livre, mas já estamos pensando e, na verdade, já discutimos muitas das questões envolvidas com essas temáticas, a questão da paramentação e de experimentação dos EPIs, a rotina de verificação dos sinais vitais e balanço hídrico, pensando que esse paciente ele vai estar em um leito de isolamento. E aí, quando a gente fala de verificação de sinais vitais e balanço hídrico, a princípio parece uma coisa simples, né, para quem já está inserido na prática assistencial. Mas quando a gente pensa que o profissional vai estar dentro do leito, paramentado, que dificulta a comunicação com os outros profissionais, é uma questão a se pensar. Então, na nossa unidade, acabou que os enfermeiros, eles foram muito participativos e importantes nesse processo, de pensar a melhor forma de a gente realizar os pequenos cuidados, os cuidados mais simples. Então, por exemplo, adotamos uma rotina que foi, na verdade, pensada por todos nós, aí tem uma participação grande da nossa chefia de enfermagem, que é a enfermeira Rosana Rosa, e de todos membros da equipe multidisciplinar, em especial da equipe de enfermagem, porque, por exemplo, na verificação dos sinais vitais, nós temos dentro da unidade, no isolamento, nós temos uma outra prescrição medicamentosa e nós temos uma caneta já disponível para que esse profissional ele anote no papel e coloque no vidro os dados dos sinais vitais, para que uma pessoa que está do lado de fora entre na antessala e aí possa fazer anotação desses dados. Então, para vocês verem como a gente tem que pensar nos mínimos detalhes para desenvolver um trabalho de qualidade, né? Então, oferecer também riscos aos profissionais e às outras crianças também, enfim. No balanço hídrico, por exemplo, a gente tem que pensar em questões como desprezar diurese, né? Como é que nós vamos desprezar a diurese desse paciente se a gente não pode sair do setor com essa diurese contaminada, com essa, todo paramentado. Então, por exemplo, uma medida adotada por nós é desprezar essa diurese do paciente que está com sonda vesical de demora numa fralda para daí desprezar diretamente no lixo contaminante. Então, são detalhes, né, mas que são importantes e que causaram muitos questionamentos dentro da unidade. Tá, o banho no leito, nós não usamos mais a água pelo risco de geração de aerossol, nós usamos uma toalha de banho seca e que fazemos a higiene do paciente com essa toalha de banho. A aspiração do tubo, da traqueostomia, a troca do filtro bacteriológico do respirador, isso eu estou pensando no paciente grave, né, pensando nesses dois casos que eu citei. E aí, por exemplo, nós precisamos precisamos de traquecare, que é aquele dispositivo que faz a aspiração traqueal de forma estéril, né, que ele não contamine o meio externo. Tá? Então, o traquecare foi de fundamental importância, a gente ter um traquecare que seja adequado aos diversos tamanhos dos tubos orotraqueais e também das traqueostomias. Isso também gera toda uma mobilização, até com almoxerifado, para a gente conseguir esse material específico, tá? A questão dos protocolos da intubação e na extubação, a atuação de cada profissional da equipe multidisciplinar durante o processo de intubação e extubação é importante, está muito bem definido para que a gente não tenha risco de contaminação. Então, isso tem que estar muito bem trabalhado na equipe, né? Isso não inclui só a equipe de enfermagem. O protocolo nas manobras de reanimação cardiopulmonar também gera muitos questionamentos e a equipe precisa estar bastante ajustada nesse sentido. Protocolo de pronação, então, a gente tem poucas referências bibliográficas que tratem da pronação de crianças com Covid. Então, é uma questão bem nova. Já se fazia a pronação anteriormente, mas agora, em especial com a criança Covid, isso é uma questão nova. E eu, por exemplo, desconheço artigos que tragam essa questão da pronação no paciente Covid pediátrico. E as especificidades também relacionadas até à questão do preparo do corpo pelo risco de disseminação do vírus. Pode passar, por favor. E aí, eu penso que, enquanto enfermeiro, a gente precisa pensar na equipe multidisciplinar. Eu trouxe os peixinhos,
só para trazer isso de uma forma bem leve, para mostrar que cada um tem o seu papel, né? Nesse grande mar, né? Cada profissional ele vai ter o seu papel e ele precisa desempenhar o seu papel com eficiência para que a gente tenha um atendimento de qualidade a essa criança. E isso eu quero destacar, nesse sentido eu quero destacar a atuação da equipe de enfermagem, eu trouxe o enfermeiro, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, a comissão de controle de infecção hospitalar novamente, a comissão de curativo, dentre outras equipes que atuam conjuntamente conosco no tratamento dessas crianças. Vou passar, por favor. E aí, agora eu vou falar um pouco mais dessa questão das atividades gerenciais do Serviço de Terapia Intensiva Pediátrica pós o Covid. Então, o que o Covid o que a infecção por Covid, né, trouxe para nós enquanto unidade na parte de liderança, e em especial, novamente, eu quero salientar a atuação primorosa da chefia de enfermagem do setor, que é a enfermeira Rosana Rosa, está sempre buscando o melhor para atender de melhor forma os pacientes, também para que os profissionais se sintam seguros para exercer o seu trabalho. Então, a liderança de enfermagem precisa também participar diretamente na elaboração desses protocolos de enfermagem, a provisão de treinamentos em serviços para os colaboradores, então isso também é importante, a organização dos fluxos de entrada e saída dos funcionários no setor, então considerar não somente o cuidado direto ao paciente, mas o possível risco que pode existir de contaminação entre os colaboradores. Então, pensar nessa entrada e saída desses profissionais também é importante, a ida desses profissionais para o refeitório, como é que a gente vai fazer a alimentação, será que a gente pode juntar várias pessoas, né? Então, esses cuidados em relação à aglomeração também se faz importante nesse momento. A realizar ações de segurança do paciente, a gestão democrática com escuta sensível dos profissionais, eu acho que isso também foi um legado, assim, foi uma experiência muito grande nesse sentido, a gente ouvir os profissionais, todas as sugestões deles, né, que estão diretamente no cuidado do paciente, então foram todas muito bem recebidas por nós. E manter a atualização constante. Olhar o manual da Anvisa, que foi atualizado em abril e novamente foi atualizado em maio, então está sempre buscando essas atualizações para poder oferecer o melhor cuidado a esse paciente e também melhor proteção a esse profissional. Pode passar, por favor. E aí, em relação à provisão de treinamentos e serviços para os colaboradores, nós já havíamos iniciado isso até antes da pandemia, mas isso se faz muito importante nesse momento, e aí eu vim ressaltar alguns desses treinamentos. A higiene oral do paciente entubado, que a gente está com previsão de dar continuidade a esse treinamento, que iniciou-se antes da pandemia, mas agora, já com essa experiência, né, mais bem apurada, as coisas mais organizadas nesse momento, a gente vai retomar esse treinamento de higiene oral do paciente entubado com a equipe da odontologia, que tem atuado em parceria conosco, o treinamento de medidas de profilaxia de infecção relacionado ao manuseio de catéteres centrais, e aí também, até essa foto do treinamento realizado com a equipe da CCIH, em parceria conosco, então, é de fundamental importância atentarmos para essas questões, e eu vou me deter um pouco mais sobre isso mais à frente. Paramentação e desferamentação do EPI, que foi um treinamento realizado para todos os profissionais do hospital, se não para todos, a maioria dos profissionais receberam esse treinamento de paramentação e desferamentação, e despertar diário, que é um treinamento que nós pretendemos fazer. Na verdade, já estamos em conversa sobre ele, acabou que não aconteceu ainda, mas está em curso aí para acontecer, e seria a interrupção. O que seria despertar diário? A interrupção da sedação do paciente durante um momento do dia, para tentar causar menos delírio, então, para melhorar o processo de intubação desse paciente e a melhora clínica dele. Então, o despertar diário é a interrupção da infusão dos sedativos do paciente, tá bom? E a gente já faz, na verdade, o despertar diário já é uma rotina na instituição, no setor, mas é importante a gente sensibilizar a equipe de enfermagem em relação a essa rotina, e aí, por isso, a necessidade desse treinamento. Pode passar, por favor. Pode passar? E aí, só um minutinho. Eu trouxe as ações de segurança do paciente pediátrico. Então, as ações de segurança, elas estão
interligadas com o programa do PROAD, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que está inserido no CTI Pediátrico do Hospital dos Servidores. Esse programa PROAD, ele é um programa que está vinculado a diversos hospitais de excelência que nos auxiliam nas melhores práticas de segurança do paciente, não só de segurança do paciente, mas melhores práticas de atendimento ao paciente. É um programa muito amplo, e dentro desse programa nós temos um subprograma, que é a Saúde em Nossas Mãos, do qual fazemos parte. É um projeto que utiliza a metodologia denominada Modelo de Melhoria, orientado pelo IHI, que é Institute of Healthcare Improvement, utilizado em sucesso em várias iniciativas ao redor do mundo. A metodologia aplicada é primeiramente em um grupo pequeno de pacientes e profissionais de saúde, permitindo que os testes em pequena escala resultem em aprendizado e adaptações. Então, na verdade, ele é maior do que isso, e não é só uma definição inicial do projeto. Eu vou explicar um pouco mais para vocês adiante. Pode passar. Pode passar? Então, tá bem pequeno, né, não dá para ler direito, mas vou explicar a vocês. Esse programa, ele é baseado em diversas ações de segurança ao paciente. E dentre essas ações, eu posso destacar a utilização de um bundle de manutenção de catéter vesical de demora. Então, nós acompanhamos algumas práticas relacionadas ao manuseio do catéter vesical de demora, fazemos o mesmo para manutenção dos catéteres venosos centrais, catéteres profundos, chama bundle de manutenção de catéter venoso central. Nós acompanhamos também os pacientes extubados, se houve reintubação nas 48 horas após extubação, se esse paciente ele teve uma extubação não programada, também nós avaliamos, porque isso é importante para a gente entender melhor esse processo de melhora clínica do paciente ou de piora dele, tá? Outra coisa inserida também nessas ações são os testes de mudança, que eu acho que é o que falou anteriormente, que é baseado nos testes de mudança. Então, são os famosos PDSAs, que eu vou apresentar mais à frente também. A observação da higiene das mãos, que é uma prática feita pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, eles vão até o setor e ficam observando como é que se dá o processo de higienização das mãos dos profissionais, e anotam isso e depois geram um documento com quantitativo para nós. Os indicadores de infecção do uso de dispositivos, então, também fornecido pela CCIH, eles nos dão mensalmente o acompanhamento das infecções dos dispositivos. Quais dispositivos? Infecção associada, infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora, infecção da corrente sanguínea laboratoriamente confirmada associada a catéter profundo, e também pneumonia associada à ventilação mecânica. São esses três indicadores que nós avaliamos. Também fazemos acompanhamento do checklist de inserção da sonda vesical de demora e o checklist de inserção dos catéteres venosos profundos. Pode passar. E aí, só mostrando um exemplo de um teste de mudança que nós aplicamos. Esse teste ele foi aplicado antes do Covid, mas eu achei importante trazer um pouco dessa problemática que nós estamos inseridas, porque o paciente Covid grave, né, pensando no paciente gravemente enfermo, ele precisa de que nós não pioremos a situação dele, e por isso as medidas de segurança elas precisam ser mantidas em todos os pacientes, seja ele Covid ou não, né? Para que ele não tenha alguma infecção nosocomial associada aos cuidados de saúde, né? E aí eu trouxe esse teste de mudança, que é o PDSA, a sigla significa Plan, Do, Study e Action. Então, é um teste que nós realizamos em pequena escala e depois em larga escala para avaliar melhores práticas de saúde. E aí eu trouxe um teste que, para mim, é o clássico dos testes que nós fizemos, que era a manutenção da cabeceira do leito de 30 a 45 graus, né, que é uma priorizada como o primeiro item no guideline de prevenção de PAV. E aí, como vocês podem observar, no primeiro slide, nós não tínhamos, a princípio, nós não tínhamos nada que identificasse a marcação da cabeceira do leito elevada. E aí, se vocês olharem pequenininho, uma bolinha prateada, nós fizemos uma marcação de caneta com uma setinha para tentar identificar a marcação da cabeceira do leito elevada. E aí a gente foi fazendo vários testes até chegar a esse
esse segundo teste aqui, perguntando à equipe se eles conseguiriam ou não avaliar essa marcação do leito. Até que a gente chegou a uma corrente, o que nós usamos atualmente não é nem esse, eu não tinha uma foto mais atual do que nós usamos, mas é semelhante, é essa corrente, a marcação é que é diferente. E aí a gente marca a cabeceira do leito de 30 a 45 graus. Então, só para vocês verem, esse é um teste de mudança que nós aplicamos na instituição. Passa o slide, por favor. Pode passar. E aí, olha o que aconteceu. Pensando nessas ações de segurança do paciente. Desde julho do ano passado, né? Então, a gente está fazendo um ano agora, que a gente não tem pneumonia associada à ventilação mecânica na instituição. Então, assim, a gente zerou a densidade de incidência de PAV na UTIP após a implementação desse PDSA, desse teste de mudança. É claro que esse teste ele foi acontecendo ao longo do período, né? Foi, julho implementou o teste, fez o primeiro teste, a gente chama de rampa de PDSA, então foram diversos testes, eu acho que chegaram a 5 testes de mudanças diferentes, até chegarmos a essa corrente que nós usamos atualmente, e aí a gente obteve esse resultado. Assim, muito parabéns para toda a equipe que, com todo esforço, tem tentado implementar melhores práticas e, com isso, levado os pacientes a menos infecções, pelo menos a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, esse foi o nosso resultado mais clássico, né? Pode passar, por favor. Então, eu não sei se ficou claro, mas a gente conseguiu zerar. Então, de julho do ano passado até junho, que eu sei que fechou, né? Porque julho nós ainda estamos em curso. Nós não tivemos mais infecção associada à ventilação mecânica. Vocês verem como é importante a gente pensar nas melhores ações de segurança do paciente, principalmente no CTI, né? E aí, no nosso caso, é no CTI pediátrico. Isso é muito importante. Pensando no paciente COVID, que possivelmente é um paciente de ventilação mecânica, ele vai precisar dessas medidas. Então, a cabeceira do leito elevada é uma das principais medidas nesse sentido. Esse é o huddle de segurança. O huddle é uma ação em conjunta. Aqui está uma foto de uma equipe de futebol americano, eu acho que é isso, que mostra a união, né? Então, é um momento de junção de pessoas, dos profissionais da equipe multidisciplinar, para discutirmos qual é o planejamento diário dentro da unidade. Aqui tem uma foto ao lado esquerdo, tem uma foto da equipe que fez o huddle, né? Naquele momento, nós fazíamos o huddle num quadro bem menor. Hoje é esse quadro que está aqui exposto, que chama huddle de segurança, e ele é de fundamental importância para a gente melhorar a comunicação entre a equipe multidisciplinar. Inclusive, aí, voltando na situação do COVID, e está acompanhando esses pacientes COVID positivo em relação aos exames, né? Já tem o resultado do exame, esse paciente tem algum outro micro-organismo multiresistente, tem algum planejamento para ele, a gente vai reduzir a sedação hoje. Então, é a equipe conjuntamente planejando as melhores ações para esse paciente. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe embaixo, desculpa, o Brass et al. 2018, que é uma referência que traz sobre o huddle de segurança. Se vocês tiverem interesse em ler sobre o assunto, é bastante interessante essa rotina, posso dizer assim. E nós realizamos ele pela manhã na unidade. Então, é uma conversa em equipe para a gente planejar as nossas atividades do dia. E aí a gente conversa até sobre os assuntos como eventos adversos que tenham acontecido anteriormente àquele momento, né? No dia anterior, em especial. Pode passar, por favor. Eu sei que eu já passei um pouco do horário, mas eu já estou acabando, tá? E aí, outras questões são essas mudanças na unidade de terapia intensiva pediátrica. Eu trouxe mais estudo ilustrativo para mostrar a vocês. Então, foi a colocação dessa porta em MDF aí, com muito esforço da nossa chefe. Essa porta, na verdade, ela faz uma separação. Tem uma outra porta que é a porta de entrada do setor, mas não havia separação da unidade 1, no caso, é a unidade onde os pacientes ficam, para os profissionais. Então, essa porta aí foi a porta, digo, mais importante, porque ela fez a separação da unidade para o ambiente de passagem dos profissionais, né? E ao lado dessa porta foram colocadas essas bancadas com álcool gel, e aí já tem a máscara cirúrgica, também já tem a touca, e também já tem disponível a N95 que está nesse envelope pardo, e as N95 dos profissionais também já estão disponíveis. Então, ele pode entrar no setor já paramentado. Pode passar, por favor.
Pode passar. Então, aí só mostrando a vocês as outras portas de MDF que foram planejadas aí, em especial essa do meio, que é uma porta que não existia no setor. A outra porta de dentro dessa central é a unidade 2, que é o leito de isolamento. Então, nós tivemos esse cuidado muito grande para que fosse cuidado e esse esforço muito grande aí para que fosse feita essa segunda porta, para que aí sim tivesse algo semelhante a uma antessala, para que o profissional pudesse se paramentar aí dentro desse espaço, nesse corredor, e aí sim adentrar o leito de isolamento devidamente paramentado. Pode passar. Perdão, volta, por favor. E aí as outras duas portas também são para separar as áreas de transição dos profissionais para a área propriamente da unidade de terapia intensiva, tá? Então, também foram colocadas para separar a copa, o estar da enfermagem, do acesso à unidade. Pode passar. E aí eu finalizo falando sobre a questão da abordagem da família. Então, falei muitos aspectos técnicos da assistência de enfermagem, né, do planejamento dessa assistência, da questão da infecção hospitalar, mas aí a gente tem que pensar que é importante a gente pensar como abordar essa família nesse momento. A gente tem o ECA aí que autoriza no seu artigo 12, que foi novamente alterado em 2016, que autoriza a permanência integral do familiar acompanhante durante as 24 horas de internação, mas a gente tem uma situação muito especial nesse momento, que é o Covid, e que está levando a muitos contrapontos e muitas reflexões em relação à permanência desse familiar acompanhante. Então, a gente tem que pensar, e aí não cabe a mim expor agora a minha opinião, mas falar que a gente tem que pensar sobre essa questão do tempo de permanência na UTIP, refletir, enfim, chegar junto com a equipe multidisciplinar no melhor denominador comum, pensando também dos riscos associados à presença de muitas pessoas, da aglomeração dentro do setor. Então, tem que ser contrabalanceado a todo momento e pensar, claro, que, se possível, a gente tentar manter um cuidado mais centrado nessa família, nessa criança, porque a família nada mais é do que a continuidade dessa criança, eles são um só. Então, dentro do possível, que nós possamos manter essa união entre eles. Pode passar, por favor. E aí eu finalizo dizendo que apenas porque eu não posso vê-lo, não significa que eu não posso acreditar. Então, às vezes, com tudo que a gente está passando, a gente não consegue ver algumas situações que a gente almeja ver em nossas vidas, na nossa atividade profissional, mas isso não significa que nós não vamos alcançar, né? A gente pode continuar tentando, porque é sempre uma possibilidade a gente poder acreditar e conseguir alcançar os nossos objetivos. Pode passar, por favor. Eu termino com algumas poucas referências do que eu trouxe. Eu agradeço, gente, pela fala e desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo. Obrigada. Bem, então, nós agradecemos a professora Juliana, dizer que é uma alegria, né, estar com tantos colegas do Hospital dos Servidores, vendo essas imagens do CETIP, meu setor querido, e Juliana, principalmente, abordar esses pontos relativos à questão da segurança do paciente. Hoje, era um tema já extremamente delicado e importante, agora, com esse contexto da pandemia, ele se torna ainda mais necessário e significativo, né? Nós estamos com o tempo já extrapolado. No chat, nós temos apenas 2 perguntas que eu quero passar agora, então. Uma para a professora Elisa, sobre se tem algum dado estatístico com crianças com necessidades especiais. Então, professora Elisa, por favor. Olha, dos estudos que eu pude observar, muito pouca coisa. O estudo mais consistente que tem com relação a crianças com necessidades especiais é um estudo de Bru e colaboradores sobre gerenciamento de alergias e imunodeficiências infantis durante a pandemia. E não teve nenhuma atualização depois de abril,
que em junho eu dei uma aula e não tinha nada, então até abril eles tinham 15 pacientes com imunodeficiência primária com Covid, que foram listados para esse estudo que vai acontecer, né, com essas crianças. Mas eu não sei de nenhum caso de óbito de criança, de alguma criança com necessidades especiais, ou melhor, não sei de nenhuma estatística. Só conheço esse estudo, que ainda não teve desfecho. Ok. Tem uma pergunta para a Juliana, embora você tenha contemplado, professora Juliana, na sua fala, mas eu gostaria de saber, fazer a pergunta e ver se você teria mais algum ponto a acrescentar, que a pergunta é: quais os cuidados com os acompanhantes, família de pacientes pediátricos hospitalizados em enfermarias e UTI? Então, o que eu tenho observado, e aí não só na minha unidade, mas em outras unidades, é que nesse momento da pandemia, as visitas estão restritas, visita ou permanência, estão restritas aos pais dessa criança, né? Então, somente na ausência desses pais por algum motivo, aí sim seria autorizado um outro familiar, tá? Mas cada unidade adota uma conduta, por exemplo, na nossa unidade nós restringimos, nós não tem mais a permanência, então nós estamos, esse familiar ele tem um horário de visita pré-determinado, mas somente o familiar, no caso genitor, pai e mãe nesse momento de pandemia. Tá? Então, está restrita pai e mãe a visita, e só em horários específicos na nossa unidade, né? Não significa que seja o todo. Como eu disse, há um direito legal para permanência. Agora, sim, eles estão usando a máscara e a touca durante a visita. A higiene das mãos já era uma rotina. Mas, inclusive, a Anvisa recomenda o uso de aventais, tá? Esse manual da Anvisa 04 de 2020 recomenda o uso de aventais. Mas aí a gente tem que avaliar também a questão da demanda de material na instituição. Então, tem que avaliar isso conjuntamente, porque não pode faltar avental para os funcionários para que os familiares usem. Então, a gente tem que ver aí o quantitativo de material, de modo que dê para fazer essa provisão aí de materiais para a utilização dos familiares. Mas, sim, estão usando touca e máscara. Juliana, outro ponto, uma complementação em relação a essa sua fala agora, seria em relação à comunicação à família a respeito da situação da criança portadora de Covid, para complementar a sua fala. Então, eu acabei não falando, mas no início da pandemia, de princípio, foram interrompidas as visitas de todos os familiares. A equipe sentou, conversou, discutiu essas questões, e aí depois nós retomamos a visita do familiar com o horário programado. Quando estava suspensa a visita desses familiares, nós oferecíamos as informações todos os dias pelo telefone, mas de fato acontecia, tá? Então, os médicos faziam um contato telefônico com esse familiar, ou se o familiar não fizesse, o médico fazia. Então, sempre, uma vez ao dia, era passado o relatório do estado clínico dessa criança para o familiar. Isso estava acontecendo. Atualmente, complementando, os familiares, eles se dirigem até a unidade, aí podem fazer a visita ao paciente, e aí tem direito ao recebimento das informações, né? Ok. Então, professora Elisa, professora Juliana, nós agradecemos, em nome do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, nós agradecemos a participação e encaminharemos o certificado para vocês. Eu quero finalizar informando e divulgando a página da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, concomitantemente, a divulgação dos nossos projetos de extensão. Acho que seria interessante se a gente pudesse tirar uma foto
não é, para nós deixarmos registrados esse momento. Quero agradecer a diretora da Escola de Enfermagem, Alfredo Pinto, atual diretora, professora doutora Cristiane Rocha, ao diretor de extensão, professor doutor Fernando Porto, aos professores do DEM que estiveram aqui conosco, as monitoras também que estiveram aqui, a Ana Carolina Rodigeri, Isabela Pinheiro, Sandy Valim, Beatriz Valim e a enfermeira mestranda Vanessa Gross. Eu quero também aproveitar a oportunidade e convidar vocês para o nosso próximo encontro, dia 15 de julho, nesse mesmo horário, de 19 às 20 horas. Nesse momento, nós estaremos discutindo o tema de cuidados às crianças no domicílio em tempos de Covid-19. Teremos uma abordagem com a criança saudável e uma abordagem também com a enfermeira Daniele Conceição, do programa de atenção, do programa de assistência domiciliar interdisciplinar do Instituto Fernandes Figueira, que, inclusive, está conosco nessa live de hoje. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco até o momento e até nosso próximo encontro. Juliana, você está convidada para estar conosco novamente.